É bom, tiveram algumas coisas que eu aprendi durante esse projeto. Foi o primeiro projeto que eu usei a React Native. Então, assim, foi o primeiro aplicativo que eu realmente fiz para Android. E eu fiz ele rodar no meu celular. E isso eu nunca tinha feito também. Eu nunca exportei um exe, por exemplo. Minha primeira linguagem de programação, de fato, foi linguagem C. E a gente exportava para executar aquela telinha preta e tal, mas até então nunca tinha sido nada prático. Então, ver alguma coisa que eu realmente fiz rodar direto no celular, não sendo alguma coisa para navegador, para web, foi um tanto quanto interessante. Então, ter a experiência de gerar o APK e ir lá e baixar e instalar o aplicativo no celular foi muito louco. E eu registrei tudo. Então tem uma playlist com 9 vídeos aí na descrição. Tem uma playlist no canal com 9 vídeos, 9 lives na verdade, cada uma de mais ou menos 3 horas e meia. Algumas um pouco mais curtas, outras um pouco mais longas, mas mesmo assim foi mais ou menos 3 horas ali cada live. E desenvolvendo esse aplicativo. Na primeira, né, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre as lives, eu vou até fazer um disclaimer aqui que eu não usei IA para gerar código para esse projeto. Então eu fui lá, eu queria realmente entender o que estava acontecendo na minha aplicação, por que que gerava aqueles erros, por que que acontecia cada coisa. E no começo foi uma bagunça, porque eu não entendia muito bem como que funcionava aquele ecossistema e por que que estava dando erro. E eram coisas muito simples, que era só uma questão de ter prestado atenção na documentação que eu não tinha prestado. E aí ficou difícil, né? Indo para as coisas que eu realmente aprendi durante esse projeto, o primeiro ponto é justamente o mais importante, que é a estrutura do projeto. Então ele usa uma estrutura bem parecida com o do React.js, que é uma estrutura que eu estou bem familiarizado, já que eu trabalho com Next. No caso, eu sou a pessoa mais experiente de front-end que tem no time, então eu acabo aprendendo algumas coisas a mais e passando para o restante da equipe. E aqui foi um tanto quanto bem proveitoso, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu usei do Next e do React, eu consegui usar tudo aqui praticamente. Então, todo aquele esquema de hooks, user effect, ah, eu não precisei usar assim, eu usei o debouncer para fazer a pesquisa, óbvio, mas eu não precisei usar, ao menos eu não senti a necessidade de usar calma lá. O Reducer. Caraca, eu não ia lembrar o nome do treco. Ao menos teve algumas situações que dariam pra ter usado o Reducer, mas eu preferi não usar pra eu fazer os trecos tudo direto e desenvolver tudo direto. Inclusive, eu vou aplicar em algumas condições lá. Vou ver o que, que eu posso fazer pra conseguir usar o Reducer e mostrar dentro do projeto como que eu poderia fazer aquilo. Enfim, na verdade eu acredito que não precisa do Reducer porque todos os estados eles são muito simples, então armazena ali não tem tratamento de dados, não tem nada, ele só armazena um estado mesmo, seja um valor qualquer, e seta o valor e pega o valor, não tem nenhum processamento de fato dentro do estado referente a ele, então não precisaria do Reducer. Eu descobri que dentro da arquitetura, da estrutura do projeto, a gente trabalha com tabs, então seria equivalente às páginas da web, de fato, as rotas da web. Só que aí que entra uma outra questão, porque aqui a gente tem a sobreposição de tela. A gente trabalha com várias telas e elas sobrepõem uma a outra. Então todas elas existem ali, elas coexistem, só que uma fica por cima da outra. E aí meio que a gente só sobrepõe elas assim e vai colocando uma por cima da outra. Elas existem, elas coexistem, mas elas ficam indo uma para trás da outra o tempo todo. Enfim, eu acho que é isso mais ou menos. Outra coisa que eu me esbarrei aqui no projeto foi o TypeScript, que eu não estava acostumado ainda. A gente usa o Next.js, mas a gente usa com o JavaScript normal, sem o TypeScript. Por que que a gente usa desse jeito? Quando pediram para eu escolher a tecnologia que a gente ia usar no front-end, eu trouxe o Next justamente por causa da praticidade dele, da gente trabalhar com a parte de servidor, porque a gente costuma pegar aplicações bem pesadas, bem parrudas assim,
em relação a processamento mesmo. Então, eu, a gente tinha os últimos projetos que a gente desenvolvia eram sempre com PHP puro, PHP, HTML e CSS puro. Ali tinha um jQueryzinho para salvar, mas assim, a gente estava acostumado àquele negócio de, tem que carregar a página, espera ela carregar e tal, e às vezes demora um pouco. Então eu preferi trazer o Next justamente para esse negócio de, ele gera todas as páginas, logo que ele executa, não assim que ele abre a página, mas assim que ele executa no back-end, quando a gente sobe o projeto para o Docker lá, para seja lá onde for, quando a gente sobe, quando a gente sobe para produção, ele já cria as telas e deixa elas pré-processadas ali, pré-prontas. E aí a gente só mexe, só gera dentro do cliente, só gera ali no navegador as partes que interagem de fato com o cliente. Então a gente tem ali uma hidratação que a gente chama, onde a gente pega a parte que vem do servidor e coloca só alguns pontos para serem hidratados no lado do cliente. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Aí eu escolhi essa tecnologia justamente por causa disso e não escolhi o TypeScript porque ia ser coisa demais para todo mundo pegar, porque até então só eu tive contato com isso e eu tive que dar meus pulos também para eu aprender o máximo possível e sair passando para a galera ali de pouco em pouco. Então esse começo de projeto principalmente foi bem conturbado, assim, tive uns códigos ali muito complicados. Mas no final a gente acabou conseguindo se ajeitar e tal, organizando o projeto bem organizadinho. E eu consegui passar para todo mundo mais ou menos a mesma coisa e deixar pronto ali todos os esquemas. Então a gente usa Zustand para fazer a parte de contexto. Então a gente pega ali os estados globais usando o Zustand. E a gente usa o React Carry para gerenciar a parte de consultas na API, apesar de que não é tão indicado usar o Tanstack Carry no Next, porque deixa de usar muitas ferramentas. O principal do Next, que são os caches, que é o cache do Next, que é a principal, que é o cargo-chefe dele, a gente acaba deixando de usar porque o Tanstack roda no lado do cliente e não do servidor. Então a gente acaba deixando isso, abrindo mão disso, para ter um desenvolvimento um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, porque a gente tem ali algumas funcionalidades que elas são bem úteis assim para gente que desenvolve, porque nós somos um time muito enxuto, bem pequeno mesmo. Então eu acabei trazendo o Tanstack justamente para evitar que a gente tivesse que reescrever vários códigos e tal. Então ele já vem é, com várias tratativas já prontas. Então, erro, se tem erro, se já tem, se der erro, ele vai lá e refaz a requisição de novo. Então, assim, cara, é muita praticidade. Mas enfim, isso não vem ao caso. Então, acrescentar o TypeScript ia ser mais uma camada de conhecimento a mais para adicionar no projeto que ninguém está acostumado. Então, ter que ficar colocando tipo, entendendo por que cada tipagem é daquele jeito, criando interface, criando arquivo de interface, sendo que no final das contas o Webpack vai lá e transforma todo o TypeScript em JavaScript de novo. Então, pra gente nesse ponto ficou certo de usar o JavaScript puro sem o uso do TypeScript mesmo. Enfim, e aí logo em seguida, pulando toda essa parte do TypeScript, eu entrei no ponto .env, o ponto .env que foi um problemaço assim, porque eu não sabia de um ponto, porque eu sabia que o React Native não tinha a tratativa do ponto .env, do environment, nativo. Então, assim, se eu colocasse lá .env e colocasse minhas variáveis de ambiente, ele não ia reconhecer. Então, eu precisava de uma biblioteca. Então, eu fui lá e instalei a .env, que é uma das bibliotecas assim que a galera mais usa. E então, eu fui lá configurar e tal. E aí, durante umas meia hora, funcionou. E aí, eu comecei a implementar outras coisas e pá, quebrou. Por quê?
E eu tentava achar esse problema achando que era em outro lugar. Mas na verdade é porque o Expo, que é o, a plataforma que eu estava usando para desenvolver em cima do React Native, já tinha pronto o .env, então estava conflitando ali, porque o Expo usa o Expo Router, que vem embutido o sistema, a tratativa de .env. Então, as minhas variáveis de ambiente já estariam configuradas se eu colocasse só o .env lá e pronto. Eu tive muito trabalho para entender isso e se eu soubesse isso logo de início já teria me ajudado bastante. Ao menos economizado umas 3 horas de projeto. A estilização aqui foi bem tranquila porque a gente usou, eu usei lá dentro do projeto o Style Sheets, que é um objeto e tal, e a gente usa ali uma estrutura bem parecida com o CSS, só que ao invés de a gente usar os traços como as propriedades do CSS são, a gente usa ali uma palavra só. Então usa o camel case. Então a primeira palavra é com letra minúscula e a partir da segunda é com letra maiúscula para ir diferenciando uma da outra. Então eu achei bem de boa, bem tranquilo de entender e de aplicar isso aí. Aí teve a parte de exportação para APK e para AAB, ou é ABB, não lembro. Eu achei muito massa que tem como exportar. Primeiro eu pesquisei como que exportava para APK. Eu não sabia que gerava para AABB, ou AAB por padrão, porque justamente lá quando a gente vai subir para Play Store, que é outra coisa que eu tentei fazer durante o processo, durante o projeto. As últimas lives, eu acho, as 2 últimas lives foram relacionadas a isso, publicação na Play Store. Só que eu precisaria entregar uns documentos que eu não vou poder entregar agora, então eu acabei não subindo. Mas me deu um monte de XP, que eu não sabia de um monte de coisa lá. Algumas coisas que configura ali dentro do projeto. Então, a parte de versionamento do aplicativo, da aplicação. Então, tem ali o Expo que ele faz toda a tratativa de metadados. Então, assim, a gente não precisa salvar token, não precisa salvar key, não precisa ficar salvando, guardando um monte de informação, porque na própria plataforma ali do Expo já tem isso aí guardado. Ele fica ali salvo todo o histórico, tem todos os logs de tudo que você fez e todas as versões. Então, se você quiser baixar uma versão anterior, você não precisa voltar o seu código e gerar de novo. Direto pela plataforma da Expo, você consegue ir lá e gerar de novo, quer dizer, baixar de novo o aplicativo, porque ele já está ali. Isso aí foi muito de boa. E aí tem algumas coisas que eu já sabia e que eu usei, que foi o versionamento no Git. Eu usei o GitHub, o projeto está público, vocês podem ver lá. E eu vou deixar aí no link da descrição também. E aí eu fui, ao menos eu tentei pegar ali e fazer o certo, que é subir cada funcionalidade do aplicativo dentro de um commit e commitar e tal, e fazer as branches certinhas, então criar uma branch separada para cada funcionalidade, subir para dev, e aí puxar da dev para criar outra branch para uma nova funcionalidade, e aí subir para dev de novo. E só quando tivesse uma versão estável subir para main. Eu tentei ao máximo seguir esse fluxo, mas eu acabei deixando de lado por, sei lá, perder o foco ali por causa da live e tal, ou qualquer coisa desse sentido. E aí tem o consumo de API, que eu também já sabia, então foi bem tranquilo de fazer. Então é só pegar lá, criar uma conta dentro do IMDB, eu acho que é essa API que eu peguei. Eu criei uma conta lá dentro do. Não, é o TMDB, na verdade. O IMDB ele deixou de ser gratuito, então eu tive que procurar uma outra solução. E eu achei a TMDB e tal, que é de graça. E aí eu criei uma conta lá, gerei uma key, fiz a requisição para API, retornou um JSON, eu consumi o JSON normal. Padrão, era o básico que tinha que fazer no projeto. Era o consumo de API, não em si o desenvolvimento do aplicativo, mas era mais o consumo da API. Enfim, e aí, essa parte foi bem de boa, não tenho nada a declarar, porque foi bem tranquilo. E aí tem as coisas que eu não fiz e que eu deveria ter feito, que é principalmente é, fazer ali interfaces mais abrangentes. Como assim interface mais abrangente? Interface não no sentido de layout, mas de organização ali, de coisa de tela, mas interface no sentido de interface da estrutura da orientação objeto.
Então eu deveria ter seguido mais a parte do criado mais interfaces e organizado melhor o TypeScript, criado arquivo de tipo. é, Inclusive tem uma página, um site, um sistema lá que ele faz isso automático pra gente. Alguém da live indicou. Muito obrigado aí pra você que eu não vou lembrar se eu conseguir achar nas lives. Eu vou colocar teu nome aqui em algum lugar. Mas ele me indicou isso aí pra eu colocar lá. Provavelmente foi o Bruno. Se não for ele, o cara que foi deve ficar chateado. Me indicou lá qual que era o sistema que era pra integrar. Então eu pegava toda a resposta, tudo que veio ali da request, da requisição da API e colava lá. E ele gerava para mim toda a interface bonitinha. E eu só jogava no arquivo de tipos lá e jogava para dentro da tipagem lá do retorno da API. E ele ia funcionar. Outra coisa que eu não fiz foi o navbar personalizado. Mas eu editei ali o estilo, mas não é esse o sentido do que eu tô dizendo aqui. Pelo que a galera me contou, me disse, é usar aquele estilo de navbar que já vem pré-feito, pré-programado do React Native não é a melhor opção, não é a melhor alternativa para alterar, para mudar o layout, para mudar o design. Então seria melhor eu pegar ali uma div, uma view e fazer por conta própria o meu próprio navbar personalizado e tal. Outra coisa que eu deveria ter feito era a refatoração do projeto. Como é a minha primeira vez, então eu estava fazendo uma estrutura meio que monolítica. Então todas as páginas, todas as telas, elas estavam meio que se encaminhando para ficar uma única página com todas as funcionalidades, todo o estilo, tudo dentro. E aí eu não gostaria de ter feito dessa forma. Inclusive eu comecei a separar, então eu tirei o estilo de dentro da página, coloquei ele separado. Eu poderia colocar toda a parte de funcionalidade dentro de hooks e separar toda essa parte aí dentro de outros arquivos para que fique só o componente dentro só o que é do componente dentro da própria tela. Então, são coisas aí que eu deveria ter feito e não fiz. Inclusive, tem algumas partes do projeto que eu deveria ter feito de outras formas melhores e eu acabei não fazendo justamente por conta disso. Porque era meu primeiro projeto. Eu estava focado mais na entrega, então em desenvolver de fato o aplicativo do que focado mais tanto na estrutura. Apesar de que está bem limpo, não tanto quanto deveria, mas é legível, qualquer pessoa que pegar o meu código vai entender. Qualquer dev que entrar e pegar ali o meu código vai entender. Eu acredito que sim, tá bem legível, tá bem tranquilo. O fluxo tá bem seguível. Dá para seguir o fluxo de todas as telas. Eu acho que tá bem ok. Apesar de ter passado 9 vídeos, 9 lives, fazendo 2 telas apenas, eu acho que foi bom para mim ter passado esse tempo todo, porque eu não usei o chat GPT em momento algum. Quer dizer, devo ter usado aí, aberto o chat GPT umas 4 vezes para sair de alguma coisa que eu estava empacado. Mas fora isso, eu não usei o chat GPT para gerar código. Eu usei ele para tirar dúvida quando eu estava realmente no fim do túnel, assim, ou quando eu estava bem no fundo do poço. Então, eu aprendi muita coisa durante esse projeto, ainda tem muita coisa para desenvolver, e nessas próximas vezes eu vou abrir mão de deixar o ChatGPT de lado e eu vou começar a usar ele mais para gerar código, justamente porque eu já entendi o processo, eu já entendi como que funciona o ecossistema. Então, tipo assim, eu sei exatamente o que tem dentro da minha tela e o que cada componente faz, o que cada elemento daquele do estilo faz. Por exemplo, uma coisa que eu não saberia se eu tivesse usado o ChatGPT para gerar o código. As coisas que tem dentro do estilo, do style sheet, eles não são tratados em tamanhos que a gente pode definir a unidade de medida. Vários deles a gente define por pixel e a gente passa só o número, não passa a string. Então, isso seria bem difícil de eu pegar. Quer dizer, não seria difícil de eu pegar, mas assim, teria passado batido se eu tivesse usado o ChatGPT para gerar o código. E vários problemas de organização, vários problemas de orientação a objeto, talvez. Vários outros probleminhas que poderiam, quer dizer, que eu não passaria usando o ChatGPT, eu passei e eu entendi como é que funciona, como que resolve.
E isso foi o mais importante para mim durante esse projeto. E a gente tem aí mais duas telas para desenvolver, que são a tela de sortear um filme aleatório e o outro é para sortear um filme entre uma lista de filmes que você escolheu. Então, assim, você procura um filme, adiciona outro e outro. E aí ele vai sortear um desses três para você assistir. Então, assim, são duas telas bem simples de desenvolver, agora que a gente já tem tudo praticamente pronto. E usando o chat GPT também, deve, ao menos em 3 horas, eu consigo matar as duas e ainda fazer alguma outra coisa para organizar o projeto melhor e tal. Enfim, no mais, é isso. E a gente se vê por aí. Ou não.